Bom, gente, voltamos aí com a parte 2, né? Falei com vocês que a gente ia retomar da personificação e é o que a gente vai fazer, beleza? Bom, personificação também é uma figura de linguagem muito utilizada em linguagem poética, porque ela nos permite conferir a seres, né, inanimados, objetos, os fenômenos da natureza, etc., características que são tipicamente animadas, tipicamente de seres animados, não só humanas, mas de seres animados. Por exemplo, dizer que o vento uivava na janela, isso é uma personificação. Eu estou dizendo que o vento tinha uma característica típica de determinados animais. Que a mesa reclamava o tempo, né, que é aquele barulho que a mesa faz de ranger, e aí eu já tô dizendo que isso é uma reclamação da mesa por causa do tempo de vida dela. Isso também é uma personificação, né? O grande clássico da MPB do Calypso aí, quando a Joelma diz lá, a lua me traiu, também é uma personificação, né? De dar uma característica humana a um elemento, né? Tipo a lua e tal, a traição, a lua traiu alguém, enfim. Todos esses caminhos são muito utilizados em poesia. Se a gente for pensar na história da literatura, talvez o principal momento em que se use as personificações, né, de maneira tão incisiva são o romantismo, porque o romantismo trazia a questão da natureza como necessária a participar do texto, e o arcadismo e todos os períodos que recuperam valores clássicos, né? No caso, o arcadismo é um momento neoclassicista, então é um momento também que traz novamente essa importância da natureza, mais como cenário, né, bucólico, do que propriamente como elemento de ação. E o romantismo já vai trazer isso de maneira mais direta, né? A natureza age no romantismo, certo? Então, por exemplo, o início lá, quem leu e lembra do início de Iracema, né, do José de Alencar, o romance do José de Alencar, é um mar de personificação, porque ele vai trazendo os elementos da natureza para poder descrever como era Iracema, e ele vai comparando com a Iracema, seja o corpo, a voz, o cabelo, os olhos, enfim, e aí isso vai criando elementos personificados ali, né? Enfim, essa figura de linguagem, portanto, também é bastante utilizada na criação da linguagem poética. Provavelmente você que escreve já fez algum tipo de personificação alguma vez na vida, certo? Vamos então para o próximo par. Bom, esse é o último par de figuras de imagem que eu vou trazer aqui. Vou começar com a hipérbole e depois a gente vai ter o eufemismo, porque também também funcionam como um par, digamos assim, né? A hipérbole é o exagero da mensagem, ou seja, quando eu quero passar uma mensagem de maneira tão direta, tão veemente, que eu uso um exagero que seria desumano, digamos assim, né, ou incomum, para expressar essa necessidade. Então, geralmente acontece muito em poema romântico. Mais uma vez voltamos aos ultrarromânticos aqui. Quando o Álvares de Azevedo diz lá que por conta de não ser correspondido, ele vai morrer, né, ele prefere a morte a seguir naquela vida, tal. São contextos hiperbólicos. A gente sabe que o Álvares de Azevedo não se matou, né? Até porque se aquele sujeito poético que ele cria no ultrarromantismo realizasse todos aqueles desejos de morte dele, ele não teria escrito nem um quinto da obra, apesar de ter vivido muito pouco, né? Então, esse subterfúgio de dizer que a morte é a única saída lá do ultrarromantismo é uma maneira hiperbólica de ver a realidade, né? A minha realidade está tão ruim nesse momento que eu vou pro máximo, pro exagero que eu posso, né? O exagero que eu posso usar para transmitir isso para o meu interlocutor. Minha vida é tão ruim que eu desejo a morte. Isso é uma relação hiperbólica. A gente encontra muita hipérbole também em canções românticas, né? Sejam elas consideradas bregas, cult, pagode, não importa o ritmo ou como se nomeia no status. Mas, por exemplo, quando você escuta lá Roupa Nova, ele diz lá, eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. É uma hipérbole, né? Dizendo que você vai conseguir dar um grito para que todo mundo ouça. Isso é um exagero para reforçar a mensagem do quanto ele ama a pessoa, né? Enfim, são vários e vários exemplos.
que a gente podia ficar aqui falando. Gente, perdão, gesticulei e derrubei o microfone. Que a gente poderia ficar aqui horas e horas, né, numerando, mas a aula não é exclusivamente sobre hipérbole, então vamos para outra. O eufemismo já é exatamente o contrário da hipérbole. No eufemismo eu preciso amenizar a mensagem, eu preciso diminuir, né? Não diminuir no sentido valorativo, mas diminuir no sentido da intensidade. Aquela notícia ou aquela mensagem, ela não pode ser passada da maneira como ela é. Ela precisa ser amenizada para o interlocutor. Então, quando você pensa que vai notificar a morte de alguém, o falecimento de alguém, fala assim, fulano não está mais entre nós, fulano nos deixou, enfim, são formas de amenizar uma notícia de morte, né? Quando fala assim, para não dizer que a pessoa roubou alguma coisa, ela subtraiu a caneta do meu estojo, né? Pegou emprestado e não devolveu. São eufemismos para aliviar uma notícia, né? Para aliviar para aliviar uma mensagem. Os eufemismos, óbvio que eu dei exemplos muito diretos do dia a dia, mas os eufemismos eles são muito utilizados quando, na linguagem poética, quando a ideia do sujeito poético não é necessariamente dizer tudo. Mesmo que seja uma declaração de amor, ela pode ser uma declaração eufêmica, ou seja, que parte da amenização da mensagem. Eu posso dizer que eu amo alguém sem necessariamente dizer que eu amo alguém. E aí o eufemismo é útil nesse sentido. É uma figura de linguagem muito útil nesse sentido. Certo? Então, esse foi o grupo que eu tinha separado das figuras de imagem. Eu deixei de fora dessa mensagem aqui, né, a ironia, certo? E a metonímia. A ironia, porque a ironia é uma linguagem, é uma função de linguagem, né, uma figura de linguagem, perdão, que está tão impregnada no nosso dia a dia que a gente já nem entende mais como uma figura de linguagem, ela já é um mecanismo da língua mesmo, né? Todos nós somos irônicos o tempo todo. O importante é que na escrita às vezes é preciso marcar essa ironia. Então a ironia tem sempre que estar dita no texto de alguma forma para que isso funcione. E aí às vezes isso vai funcionar quase como um paradoxo, tipo, tocava tão bem piano que suas mãos pareciam patas de elefante. Uma ironia para mostrar que não tocava nada bem, né? Mas isso está ali textualmente, quase que paradoxalmente, mostrando essa vertente, certo? E o outro que eu deixei de fora foi a metonímia, que seria o conceito de parte pelo todo, porque a metonímia não é muito utilizada na criação do contexto do poema, pelo menos não nas suas grandes vertentes, mas assim, apenas é muito limitador, mas quase sempre na lógica da parte pelo todo. Então, quando Drummond diz lá, assim, no bonde iam braços e pernas, isso é uma metonímia, né? Porque iam os corpos das pessoas, mas ele só marca essas pessoas por braços e pernas. Mas é difícil você ver assim, um autor pela obra, um continente pelo conteúdo, né? Enfim, uma marca pelo produto no poema. Isso não faz muita diferença na hora de compor como linguagem poética, certo? Mas mesmo a questão da parte pelo todo. Então vamos para as figuras de construção. Já estamos em cima da hora aqui e tem ainda bastante. Aqui eu não vou me estender muito porque as figuras de construção eles são mais bate-pronto, né? Eles não têm muita conceituação teórica. Neologismo é criação de palavras. Pensar lá de Guimarães Rosa. Mas criar palavras passa pelo sentido de criar alguma coisa com sentido. Passa pela lógica de criar alguma coisa com sentido. Não é só criar um brabo, um glen e isso aqui é uma palavra nova. A criação de palavras é feita por meio de especulações ou de junções de palavras já existentes, né? Enfim, processos de criação de palavra. Então o neologismo, para ele ser aceito não gramaticalmente, mas pelo seu interlocutor, ele tem que fazer algum sentido. Por exemplo, o Manuel Bandeira tem um poema que eu acho lindo, chamado Te Adorar, né? Não, chama Neologismo. E aí ele está falando lá, se declarando para uma pessoa chamada Teodora. Ele diz que ficou pensando no nome e acabou criando um novo verbo que é o te adorar, que aí vira te adoro, Teodora, né? No final. Mas é um neologismo do te adorar, uma palavra só,
mas para mostrar que acho que parte ali de elementos que já existem na língua, certo? Então, o neologismo não pode ser um blá blum blim blim e simplesmente criei, né? Isso tem que funcionar. A onomatopeia é a reprodução gráfica de sons. Então, o ding dong, toin, o splish splash, smack, ping pong, né? Enfim, tudo isso são onomatopeias. Elas funcionam muito para gerar a sonoridade do texto, né? Porque às vezes há um som que seria importante reproduzir naquele contexto poético, que não tem uma palavra própria para isso, ou a palavra própria não dá conta da sensação que você quer transmitir ao leitor, e aí você traz essa grafia sua própria, né, do som. Bom, aí temos a literação e a anáfora. A literação é uma repetição sonora, né? Então, quando o Belchior coloca lá no Palo Seco, eu quero que esse canto torto, feito, faca, corte a carne de vocês, essa repetição, né, de som do feito, faca, canto, torto, né, dos fonemas, isso é uma aliteração, tá? Isso serve para dar ritmo ao texto. É uma das soluções, por exemplo, para que a gente não precise de obrigação de rima no final do verso, porque o ritmo está no meio do verso, tá? Anáfora é uma repetição de palavras. Então, assim, tipo, nada é como antes, nada é como nunca, nada é como sempre. Essa repetição do nada é uma anáfora. Também serve para dar ritmo. Se a gente pensar na linguagem denotativa, isso nem é recomendável. Se repetir muito a mesma palavra, né? Mas aqui no contexto poético, se o contexto indicar isso, é uma possibilidade, né? Gradação é um pouco do que a gente viu no poema do Pessoa, da primeira aula, né? Do João Gostoso, lá o poema da notícia de jornal, né? Cantou, bebeu, morreu. Lá, a ordem não era essa, mas cantou, dançou, saiu e morreu. Isso é uma sequência, uma gradação, é um encadeamento sequencial de ações. Então, gradação é quando o texto, a escrita, dá esse sentido, seja crescente, seja decrescente, né? Ele vai dar uma gradação de ações ou de acontecimentos que estão ali no texto. O hipérbato é a inversão sintática do texto. É uma coisa muito simples. Não sei nem se vocês utilizam, mas, por exemplo, o hino nacional brasileiro é todo cheio de hipérbatos, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo, brado, heróico e retumbante. A frase está toda desorganizada sintaticamente, está toda construída em cima do hipérbato, porque a ordem normal seria lá aquela coisa de sujeito, verbo, predicado, e não está nessa ordem, certo? E por fim, o binômio aí polissíndeto e assíndeto, que para quem está fazendo ensino médio já fez, síndeto, sindético, assindético vem das orações coordenadas, que está diretamente ligado à ausência de conjunções ou à repetição de conjunções. No polissíndeto, eu repito as conjunções. Então eu vou lá dizer e cantou, e dançou, e bebeu, o e está se repetindo, né? E no assíndeto, eu retiro as conjunções e vou trabalhar só com vírgulas, com pontuação ou sem pontuação nenhuma, mas também sem as conjunções. É uma linguagem poética que a gente está pensando aqui, certo? Bom, por fim, o nosso exercício de hoje. O nosso exercício de hoje vai ser com base nessas figuras. Eu vou pedir para vocês aí que vocês produzam versos ou frases que sejam prefiro que sejam versos, né, para ficar no pique aí do curso, que sejam baseados em pelo menos 4 figuras de linguagem de cada grupo. Primeiro grupo de imagem, o segundo grupo de construção. Então você vai pegar assim, eu quero fazer uma metáfora, uma antítese, uma sinestesia e um eufemismo do grupo 1, que é a imagem. E do de construção eu vou fazer um assíndeto, um polissíndeto, um hipérbato e um neologismo. Aí você vai fazer, no fim das contas, você vai fazer 8 versos ou 8 frases. E o que eu peço aí no final é que você tente criar relações de sentido entre esses versos, né? De modo que não necessariamente você crie um poema inteiro, mas que esses versos possam te mostrar que dentro de uma mesma temática, de um mesmo pensamento maior, você consegue produzir imagens de várias maneiras diferentes, seja ela metafórica, antitética, paradoxal, sinestésica, pelo hipérbato, pelo assíndeto, enfim. Certo? Então,
o trabalho de vocês ao final dessa aula.